24 de novembro de 2014. Cruzeiro vence o Goiás no Mineirão e conquista o Campeonato Brasileiro pela 4ª vez na história. Corinthians supera o Grêmio na Arena e fica muito perto da vaga na Libertadores. No Sansão, em Cuiabá, São Paulo leva melhor sobre o Santos e agora mira a semifinal na Sul-Americana. Palmeiras perde a 4ª seguida por 2-0 e fica em situação complicada no Brasileirão. Verdão ainda depende das próprias forças para escapar do rebaixamento. E ainda, com o empate no Maracanã, Vasco está de volta à Série A do Brasileirão. A emocionante final da Série C e a apresentação dos mascotes para os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Olá, boa noite! Chegou a segunda-feira e é muito bom ter a sua companhia aqui no Gazeta Esportiva. O Cruzeiro é o campeão brasileiro de 2014, o time da Estela Gontijo, que apresenta o Jornal da Gazeta. E com o apoio de mais de 57 mil torcedores que lotaram o Mineirão, a Raposa venceu o Goiás por 2-1 e conquistou o 2º título consecutivo do Brasileirão. Na liderança desde a 6ª rodada, o time comandado pelo técnico Marcelo Oliveira não deu a mínima chance para nenhuma das outras 19 equipes e entrou para a história ao conquistar o tetracampeonato brasileiro. A forte chuva que caiu ontem em Belo Horizonte não segurou os torcedores de lotarem o Mineirão. E tudo ficou ainda mais bonito com o gol de Ricardo Goulart logo aos 13 minutos do primeiro tempo. O Goiás até que tentou estragar a festa da Raposa depois da cobrança de falta que Samuel dominou na área e bateu no ângulo de Fábio. Um belo gol do atacante da equipe goiana. Apesar do gramado ruim e das poucas jogadas de perigo, William achou uma brecha e cruzou na cabeça de Everton Ribeiro, que marcou o gol do título celeste aos 17 da etapa final. 2-1 Cruzeiro, merecidamente bicampeão brasileiro em 2014, com 2 rodadas de antecedência. Após a partida, a festa tomou conta dos jogadores no gramado. Um troféu simbólico foi entregue para que eles fizessem a festa diante da torcida. Nas ruas de BH, a comemoração foi bem mais tímida que a do ano passado. A chuva deve ter espantado os torcedores que se encontraram na Praça 7, lugar conhecido como ponto de encontro das torcidas para comemorarem as conquistas. No entanto, quem estava lá festejou bastante o 4º título da história do Cruzeiro. Bem, meus amigos, boa noite. Parabéns ao Cruzeiro, realmente a melhor equipe do Brasil na atualidade, para dizer a verdade, do ano passado também foi. Há 2 anos o Cruzeiro é o melhor time e merecidamente foi o campeão brasileiro. Disparou na frente, parecia o Emerson Fittipaldi, o Nelson Piquet, o Ayrton Senna, nos bons tempos da Fórmula 1. Disparou na frente desde a 6ª rodada e foi parar só ontem. Aliás, nem vai parar porque ninguém vai conseguir pegar. Então, foi não é um time brilhante, não tem uma inovação tática nenhuma, não existe o técnico Marcelo Oliveira é um treinador que faz o arroz com feijão bem feito, mas o toque de bola do Cruzeiro encanta, encanta e é um time super ofensivo, é um time que joga para frente, que vai para cima, que conquista gols jogo a jogo. E outra coisa, a tática do Cruzeiro foi perfeita, não perdeu dos pequenos, e deu uma tropeçadinha aqui e ali com os grandes, mas conseguiu vencer também grandes jogos. Até agora tem 6 derrotas só no campeonato, assim como o Corinthians tem 6 derrotas. Só que o Cruzeiro tem 5 empates e o Corinthians 17. Aliás, 12 ou 11 empates. Quer dizer, é muito empate, por isso mesmo que o Cruzeiro é campeão disparado. E olha, vou dizer uma coisa para você. Méritos absolutos, Flávio Prado, nessa conquista do Cruzeiro. Boa noite. Boa noite, Chico. Boa noite, Michele, amigo da Gazeta Esportiva. O Cruzeiro realmente é um time organizado, é um time que se programou bem. O Marcelo Oliveira, ele apareceu já com muito destaque no futebol do Paraná, quando dirigiu o Curitiba, aquele time que foi vice-campeão da Copa do Brasil, que era um time que já encantava, ou seja, o jeito de jogar é o jeito que ele gosta, toque de bola. Ele foi um belo jogador do Atlético Mineiro, com o Toninho Cerezo, com o Paulo Isidoro, era um time bastante interessante. E o time do Cruzeiro
estava na cara, né? E vai continuar sobrando. Uma administração muito bem feita, o presidente Gilvan deu um bico nesse lixo chamado torcida uniformizado, o Valdir Barbosa é um administrador de muito bom nível, enfim, tudo bem assentadinho, tudo bem ajeitado, dando ao jogador a condição necessária para que ele possa trabalhar com tranquilidade. Isso faz com que o time mereça esse título. E não estou vendo muita perspectiva disso ser cortado a curto prazo, não. O Cruzeiro é realmente o melhor time do Brasil há 2 anos e não é por acaso. Deve continuar por um bom tempo, a menos que a gente veja alguma coisa acontecendo de novo. Mas, por hora, eu vejo o Cruzeiro muito sossegado no futebol brasileiro. É verdade, tranquilo, né? E sem contar que tem um banco espetacular, né? O Dagoberto, Borges, quer dizer, são jogadores... Dagoberto é 5 vezes campeão brasileiro. 5 vezes campeão? Como é que se explica uma coisa dessa, hein, Flávio? Um jogador razoável, tá no lugar né? certo na hora certa. É verdade, que sortudo. Esses títulos todos, boa parte deles conseguiu no São Paulo. Não, né? ele ganhou 1 com o Atlético Paranaense, 2 com o São Paulo e agora 2 com o Cruzeiro. 2 com o Cruzeiro. E você vê um jogador razoável, né? Um jogador razoável, um jogador não que adianta, não... tá no currículo dele, tá lá, ó. Tá aqui, ó. 5 vezes. Tá no lugar certo, na hora exata. Você vê, o Toninho Guerreiro, que era um monstro de jogador, um jogador espetacular, ele foi 5 vezes campeão paulista, mas campeão regional. Claro que naquela época era outra importância para o campeonato. Agora, o Chico, sem desmerecer em nada o Cruzeiro, muito pelo contrário, todos os méritos do mundo, eu acho uma grande bobagem essa coisa de 4 títulos. O Cruzeiro, ele foi campeão da Copa Brasil em 66, quando ele desbancou um monstruoso time do Santos. Nossa, foi o primeiro momento que alguém conseguiu contestar o Santos. Meteu 6-2 lá, 3-2 aqui, depois está perdendo 2-0. E a partir daquela maravilhosa vitória do time do Tostão, é que o futebol percebeu que tinha que ter um campeonato brasileiro, porque era só Rio-São Paulo, não tinha um campeonato brasileiro. E em 71 começou o campeonato brasileiro, no qual o Cruzeiro ganhou 3 títulos. Essa frescura de querer unir tudo, por que foi feito? Esses palhaços da CBF para dar a entender que antes deles não aconteceu nada, só com eles. Então eu não respeito nada que a CBF faz. O Cruzeiro ganhou a Copa Brasil em cima do Santos, talvez no maior momento da história do Cruzeiro, quando ele mudou a história do futebol brasileiro, e 3 títulos do Campeonato Brasileiro, que é o que vale a partir de 71, o verdadeiro Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil era enorme, mas era outro campeonato. Mas você tocou num ponto importante, você lembrou o Cruzeiro do Dirceu Lopes, né? E do Tostão, do Natal. Tostão, Hilton Oliveira, Dirceu Lopes, Zé Carlos, era um time maravilhoso. Pedro Paulo, era um time extraordinário. É verdade, e você vê que o Cruzeiro... Time do Ailton Moreira. Que o Cruzeiro, ele tem esse DNA ofensivo, né? Esse DNA de bola para frente. Aí vem um palhaço aí que não foi campeão, foi campeão da Copa Brasil. E foi um ótimo título, sensacional. E lembrando que o Cruzeiro ganhou no Mineirão, né? Onde nós perdemos de 7-1 para a Alemanha. Pelo menos uma coisa de bom naquele estádio, né? Cruzeiro campeão, jogando um belo futebol. Ok, Chico Lang. Bom, você que está em casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é sobre a próxima decisão que o Cruzeiro tem pela frente. Nós queremos saber, o Cruzeiro conseguirá a tríplice coroa nesta quarta-feira? Sim ou não, Chico Lang? Sim, conseguirá. Irá derrotar o Atlético Mineiro por 3-0. 3-0? 3-0. Chico. O que é? Você está modesto. Não estou modesto. Acho que é 3-0, porque não é o Corinthians, né? Não é o Corinthians, então 3-0 tá bom. E é o suficiente, porque eu na bola, jogando sério, tocando a bola, não tem time hoje para ganhar do Cruzeiro, não. E o Cruzeiro vai entrar com tudo e não vai perder essa chance de ganhar a tríplice coroa, como já aconteceu no passado. Então, Flávio, eu acho que vai ser muito difícil o Atlético Mineiro ganhar. Eu acho que dá Atlético. Da Atlético? Eu acho que dá Atlético. O Atlético fica com o título. Pode não ganhar o jogo, mas acho que fica com o título. Muito bem. O resultado sai no final do programa de hoje, tá bom? E o Corinthians precisou de um gol chorado do peruano Paulo Guerreiro aos 37 minutos do segundo tempo para vencer o Grêmio e ficar muito perto de uma vaga na Libertadores do ano que vem. Confira como foi o jogo com o repórter Fernando Gavini. Jogo decisivo contra um adversário direto na briga para chegar à Libertadores. Nada melhor do que ter em campo numa partida dessa importância seu melhor jogador. Depois de 2 rodadas ausente para defender a seleção peruana, Guerreiro está de volta ao Corinthians para enfrentar o Grêmio. As honras da casa, Guerreiro mostrou a Marcelo Groy ao acertar a trave aos 10 minutos de jogo. O duelo entre os dois marcou a partida.
O peruano tentou de novo depois da bola cruzada por Fábio Santos, mas o goleiro salvou. Na sequência da jogada, Fagner acertou uma bomba e quase marcou um golaço. No começo do segundo tempo, mais uma chance do camisa 9. A jogada individual só não terminou em gol por um tris. Parecia que a bola não queria entrar. Vai pra fora! Não foi só Guerreiro que tentou. Felipe teve 2 chances. No primeiro tempo, a bola passou raspando. No segundo, bateu na trave. E eu até falei com os parceiros, falei, acho que eu caprichei demais, aí chega na outra, pega na trave, mas é assim mesmo. Foi justamente na pior finalização que o Corinthians conseguiu marcar o gol. Aos 37 minutos do segundo tempo, Guerreiro recebeu de Luciano, virou bonito, mas chutou muito mal. Mesmo assim, a bola entrou. O pior lance que eu finalizei entrou, mas o Deus tinha que ajudar a gente, né? Primeiro minuto a gente tentou e não conseguimos fazer o gol até essa bola que eu chutei, não chutei bem como eu queria, mas bom, o mais importante é que entrou. Ele fez o giro ali e o nosso zagueiro acho que acabou fechando o meio e eu fiz a leitura que ele bateria do outro lado, que dificilmente ele bateria cruzado naquela situação pelo enquadramento do corpo dele. Acabei caindo pro outro lado e ele chutou errado e acabou passando ali, acho que entre as pernas do Rodolfo. Um gol de sorte, mas que premiou quem buscou o resultado desde o começo. Ao Grêmio restou reclamar de um pênalti que teria sido cometido por Fábio Santos. O que a gente achou estranho foi que o Bandeira levantou a bandeira, então é sinal que ele viu alguma coisa, né? E depois fui conversar com o Ricardo e eles acharam que não tinha acontecido nada, né? Já estão escolhidos as equipes que vão à Libertadores. E não é interessante para o futebol brasileiro e para quem dirige o futebol brasileiro como uma grande empresa, ter 2 clubes do Sul e 2 de Minas. É bom que tenha um de Minas, 2 de São Paulo, que é grande centro, e quem sabe um do Rio Grande do Sul. Quem sabe? O resultado complica demais a situação do Grêmio e deixa o Corinthians muito perto da classificação para a Copa Libertadores da América. Mais uma vez, o herói foi Guerreiro. O peruano, a cada partida, mostra mais a sua importância. A novela da renovação de contrato, no entanto, continua. Uma nova reunião vai acontecer ainda esta semana. E, pelo menos no discurso, o camisa 9 garante que quer ficar. Eu quero ficar de qualquer jeito. Assim não conseguir na vaga na Libertadores ou não. Para mim é importante classificar porque, bom, o time do Corinthians sempre tem que jogar na Copa Libertadores. Isso está claríssimo para todos nós. Mas é um plus extra, né? Uma motivação extra classificar na Copa Libertadores. Bom, Flávio Prado, eu acho o seguinte, meu querido Flávio, que o Felipão chorou. O Felipão chorou na rampa, porque, na verdade, aquele lance que ontem nós no Mesa Redonda estávamos em dúvida... Mas sempre a gente achou que não foi pênalti. Eu vi pela televisão, na hora me pareceu que realmente pegou na mão esquerda do Fábio Santos. Mas depois, revendo o videotape... Na esquerda eu não achei, não. Não bateu no rosto ou bateu no braço. Pegou aqui, no corpo. Volta para mim um pouco aqui, João. Pegou aqui, ó. Pegou aqui, entre o pescoço e o ombro, né? Pegou bem aqui no omoplata e no pescoço. Nada, né? Não foi nada. Não foi nada. Então, o Bandeirinha levantou errado, né, chamou a atenção do juiz, o juiz não tinha marcado nada. E eu acho que quem decidiu essa parada desse lance aí, esse lance aí que nós estamos vendo, foi exatamente o juiz de linha de trás aqui, eu acho. Porque na hora da conferência ali do lado, né? O fato do árbitro ter ido constar o Bandeirinha não tem problema nenhum. Ele levantou a bandeira, o árbitro foi ver, o que você viu? Provavelmente ele disse, eu vi bater na mão esquerda, foi pênalti. Aí o árbitro bem colocado disse, não, lá não bateu e segue o jogo, vamos embora. Deu essa confusão toda, mas eu também acho que o Filipão, que é normal, né? Todo mundo chora no futebol todo mundo brasileiro. chora. Não é só o Filipão, mas estava bravo e tal, passou um pouquinho do ponto, o choro é livre, mas não foi por isso que o Corinthians ganhou, não. O Corinthians mereceu ganhar o jogo. E está praticamente na Libertadores, o que é muito bom, né? Mais dinheiro que entra, mais prestígio, consegue trazer jogadores com mais força, eu acho que é legal. Foi bom. Corinthians e São Paulo deverão estar na Libertadores no ano que vem. E eu vou dizer uma coisa para você, Flávio, e agora fica aquela dúvida, né? Na minha cabeça isso está martelando desde ontem.
Pô, o que será? Será que é bom trocar o Mano Menezes se ele for para a Libertadores? ou deixa o cara lá? Que ele já fez uma base, né? E você querendo ou não, esses jogadores formaram um grupo que por muito pouco, né, não chega lá, né? E vamos ver o que a diretoria vai fazer, mas se mantiver o Mano Menezes, também não está errado. E esse sinalizador aí, Flávio? O cara que jogou, o idiota que jogou, tomou uns tapas na orelha dos outros Apanhou dos outros torcedores. Eu achei que fizeram muito bem, não só os caras que bateram, né, como a diretoria, que entregou todos os torcedores que ligaram esse sinalizador para a polícia, exatamente para escapar de uma punição, né, e não jogar com o Criciúma no último jogo do campeonato, que é aqui entre nós. Está dando uma renda legal e a torcida gosta do estádio, de ir lá e tudo. Aí um idiota desse quer ser engraçadinho, tomou uns tapas na orelha bem tomados e agora vai acontecer nada em termos policiais, mas pelo menos tomou um pé do ouvido para largar a mão de ser idiota, né? Acho que olha aí, ó, os caras arrastando os culpados, o Corinthians não perdoou, não, abriu processo contra eles, fez muito bem. Passou da hora disso acontecer. Passou da hora. E os caras foram apanhando, você viu? O Neco empurrando o outro e o outro dando pancada no cara. Fizeram muito bem. Eles estavam vendo Luizinha, eles não queriam ver Luizinha? Queriam ver Luizinha. Luizinha. Aquelas estrelinhas, né? O Palmeiras não está na zona de rebaixamento, mas é difícil encontrar um torcedor que não esteja pessimista com a situação do Verdão no campeonato. Ontem, em Curitiba, o time chegou à 4ª derrota seguida por 2-0 e ficou a apenas 1 ponto da degola. Por enquanto, o Palmeiras depende só de si para permanecer na elite. E o Felipe Sboril nos conta como foi a partida com o Curitiba e como os palmeirenses reagiram nesta segunda-feira a mais um tropeço da equipe. Nem mesmo o apoio da torcida na inauguração do novo estádio, nem o silêncio dos jogadores com a imprensa estão ajudando o time dentro de campo. Na noite do último domingo, em Curitiba, o Coxa empurrou ainda mais o Palmeiras para perto da zona de rebaixamento. A tristeza alviverde começou no segundo tempo, aos 9 minutos, com este gol de Zé Love. Depois, Joel aproveitou falha da zaga palmeirense e fechou o placar com mais uma assistência de Alex. Final, 2-0 Coxa. O primeiro tempo desse jogo foi até certo ponto equilibrado, mas a partir do momento que a equipe tome um gol, ela acaba se desmanchando em campo. E isso é preocupante. Preocupante porque não estamos criando com intensidade e nem tampouco defendendo como deveríamos defender. Então é uma situação que temos que alcançar uma correção rápida, porque é mais do que necessário e o campeonato nós só teremos 2 partidas. O importante é que ainda dependemos apenas das nossas forças, mas essas forças têm que aparecerem porque está ficando crítica a situação. Depois da 4ª derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro e de ficar a apenas 1 ponto da zona de rebaixamento, a equipe do Palmeiras retornou a São Paulo em silêncio, despistando a imprensa e também a torcida na manhã desta segunda-feira. Os jogadores ganharam folga e nesta terça-feira começam o trabalho de preparação para o jogo do final de semana contra o Internacional no Beira-Rio. Nos arredores da nova arena do Palmeiras, a calmaria tomou conta dos torcedores. Sede social vazia, sem ao menos um protesto. A Rua Turiaçu, que na última quarta-feira foi palco de uma grande festa, hoje estava sem reação. No lugar das já tradicionais pichações nos muros, o painel eletrônico pede a saída do atual presidente. 100 anos de história, que parecem estar indo por água abaixo. Realmente, como torcedor, é difícil, né? Você ficar assistindo o time perder várias vezes e você acaba perdendo o costume de assistir a vitória do time. Isso sim é difícil de engolir, né? É bastante, né? Porque a gente investe, né? Que nem a gente é sócio, torcedor, tudo. E ver um time medíocre desse fica complicado, né? Já sobre o rebaixamento, as opiniões estão divididas. Eu acho que sim. Vai? Vai. Tomara que não, né? Acho que não, né? Cai. Sou palmeirense, mas acho que cai. Eu acho que não. Eu acredito que não. Espero que não. A gente tava fazendo os cálculos aí. Contra o Inter, se empatar tá bom. E tem que ganhar do Atlético Paranaense. Aí não cai. Flávio, eu não estou conseguindo ver nesse time do Palmeiras poder de reação.
E não, é um time apático, é um time que não consegue levantar a cabeça e partir para outra. Sabe, é um time deprimido, é um time que está sofrendo de depressão. Eu olho para o Palmeiras, você fica até meio, vamos dizer assim, meio triste. Porque os caras são um engodo, sabe? Uma coisa chata, arrastada. É um time que não tem força para virar uma situação. Que não está tão difícil assim, se você parar um pouco para pensar. Se o Palmeiras ganhar os 2 últimos jogos que ele vai disputar, ele se livra do rebaixamento. Provavelmente, se ele ganhar um só, ele já está fora. Está fora. Se ele ganhar do Atlético Paranaense, que seria um jogo mais ganhável, não é impossível ganhar do Inter no Sul, claro. Mas é mais ganhável o jogo do Atlético Paranaense, que já não pleiteia mais nada. O Palmeiras vai jogar em casa. Se ele ganhar esse jogo, nem o mais fanático torcedor do Vitória acha que o Vitória vai ganhar as 2 que ele tem pela frente. Né? Mas é um time que entra em campo, Flávio, de cabeça baixa, cara. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, como é que você vai... Já entram derrotados. Já entra derrotado. Como é que a gente vai entrar num programa de cabeça baixa, nós aqui? A gente não faz nada. Ou os câmeras não trabalham, ninguém trabalha. O cara não pode entrar no seu meio para ganhar o pão, né? Você tem que mostrar vibração, mostrar vontade, né? Mostrar aquela garra, aquele negócio de ir para a bola como se fosse um prato de comida. E o Palmeiras perdeu esse negócio desde aquela derrota para os moleques do Atlético Mineiro aqui no Pacaembu. Aquela derrota lá foi um negócio que é um termo chato de falar, mas é verdade. Foi broxante, bicho. Foi broxante. O Palmeiras não se levantou mais depois daquilo. Eles estão desacreditados. Eles não confiam neles. Eu acho que é isso. O problema todo é que o torcedor do Palmeiras tem que torcer contra o Vitória. Está mais fácil torcer contra o Vitória do que a favor do Palmeiras. E o time do Vitória também é ruim. Péssimo. Também é ruim. Péssimo. Ou seja, o Vitória pode perfeitamente perder do Flamengo e perder do Santos. Confiar nesse é duro. É muito mais fácil acontecer isso do que o Palmeiras conseguir a parte dele. Ou seja, ninguém confia mais no time do Palmeiras. E outro detalhe curioso. Foi feita uma estatística hoje dos jogos que o Gareca fez e que o Dorival fez, contra os mesmos adversários. E aí? Sabe o que deu? O Gareca conseguiu 4 pontos nesses jogos. O Dorival 5. Ou seja, virou e ficou tudo a mesma coisa. Trocou 6 por menos. É impressionante como o Palmeiras ele foi caindo, baixando a cabeça e como ele teve medo do estádio no jogo contra o Sport, né? O Palmeiras ficou com medo do estádio. Porque teoricamente não tem nem o segredo de ganhar do Atlético Paranaense, mas se ele tiver medo do estádio não dá. Olha, eu torço muito para que não caia. Outro detalhe, a eleição do Palmeiras vai ser no próximo sábado, durante o dia. O Palmeiras joga à noite com o Inter em Porto Alegre. Ou seja, o clima da eleição do Palmeiras, Paulo Nobre versus Pedro Carmona, é exatamente o clima de hoje. Vai ser um clima de guerra, né? Eu não sei se é de guerra, mas é um clima assim. Isso que está acontecendo hoje vai ser o clima da eleição. Se havia um favoritismo enorme do Paulo Nobre, pelo que diziam, no frequento Palmeiras, já não existe esse favoritismo tão grande, porque é claro que o jogo tem a ver com o time. É Sociedade Esportiva Palmeiras, mas na verdade deveria ser Palmeiras Futebol Clube, né? Porque o futebol tem uma influência direta. Inclusive a eleição vai ser num clima muito carregado, porque mesmo que o Palmeiras ganhe do Inter, a eleição já foi. Então, vai ser uma semana complicada para a vida do palmeirense. Isso é uma coisa, Flávio, você como um brilhante advogado, que sempre me livrou a cara em processos que eu levei, eu consulto primeiro o Flávio, depois eu consulto o resto, né? Aí o Flávio vai conversar com os magistrados amigos dele e me dá um caminho. Um parecer. Isso parecer. Quando é antes, né? Quando já falou, aí já não tem mais jeito. Agora não tem mais jeito, né? Quando chega o oficial de justiça, já era. Mas eu estou dizendo o seguinte, eu não sei, mas eu acho que está na hora de se fazer uma revisão dos estatutos dos clubes e tentar também no estatuto do clube separar o futebol o lado social do lado do futebol. Porque tem muita gente que vai votar sábado, vai votar pensando no clube social e não no clube de futebol. Eu acho que agora essa divisão, depois dessa Lei Pelé aí, e nos últimos anos, ficou claríssima para mim. Então tem que dividir mesmo, tem que separar mesmo. O futebol tem que ser terceirizado, vamos dizer assim. E o sócio não pode ter o direito de escolher um presidente para mexer nas duas coisas. Eu acho que tem que ter um presidente para esse clube e um presidente para o futebol. Do meu modo de ver, né? Seria mais racional.
Na Arena Pantanal, em Cuiabá, a festa foi do São Paulo, que mesmo com uma equipe cheia de reservas, ganhou do Santos por 1-0 e garantiu uma vaga para a Libertadores. Veja o gol. Na Arena Pantanal, Bosquilha bateu cruzado e fez o único gol do São Paulo na vitória sobre o Santos. Agora, Allan Kardec, Pato é dúvida, ou seja, você ainda tem problemas para o jogo de quarta-feira. Mas a tua intenção é manter o Michel na linha de frente junto com o Kaká e o Ganso, Muricy? O grande problema nosso é isso, diferente dos times que eu falei, do Corinthians, do Inter e do Grêmio. Porque jogar 2 competições fechando o ano não é fácil. E a gente está perdendo cada jogo um jogador, por isso que hoje a gente teve que segurar. Eu sei que as pessoas vieram, eles querem ver os caras, mas a gente conhece o que a gente faz, então nós fizemos outra vez correto, porque senão o nosso time, eles estão sem condições de jogo, cara. Eles estão no limite físico e mental, porque de um mês pra cá a gente só joga e viaja. E esses caras foram demais utilizados, foram demais pressionados por mim, por toda a comissão técnica, para jogar. E hoje eu tive que optar, ou a gente recuperaria todos os jogadores, ou a gente não aguentar. E outra, aqui é muito úmido, aqui o cara perde muito peso, muito líquido. Esse grupo aí é fantástico, né? Voltou a vestir a camisa do clube com orgulho, coisa que não acontecia no ano passado. Então isso eu bato muito com eles no dia a dia. A gente tem que ser totalmente diferente do que a gente foi ano passado. E eles estão acreditando nisso. E a torcida viu isso, a mudança. Verdade mesmo. O São Paulo tem demonstrado muita vibração. O time teve um começo de campeonato muito ruim, perdeu alguns pontos importantíssimos. Você citava quando falava do Cruzeiro, que o Cruzeiro não perde. O Cruzeiro não perdeu. O Cruzeiro perdeu 2 jogos para o Corinthians. Há 2 anos não perde. Perdeu 2 jogos para o Corinthians, 2 jogos para o Atlético. Aí ele teve... O único resultado, assim, um pouquinho fora do padrão, foi um empate com o Palmeiras lá. O resto, os jogos que ele perdeu para times fortes, com potência. Aliás, o Corinthians, se ele tivesse disputado o torneio só com os grandões, ele era campeão disparado. Não, ganhava tudo. O que ferrou o Corinthians foram os pequenos. E ontem o São Paulo foi com um grupo possível. Só perdeu uma vez pro Grêmio, né? O São Paulo foi com um grupo possível e fez uma atuação, principalmente do segundo tempo, muito boa. O primeiro tempo foi muito ruim, dos 2 lados. No segundo tempo, o Santos saiu para o jogo e o São Paulo também foi obrigado a ir, fez um gol e administrou bem. Gostei muito do meio-campo do São Paulo, sem volante, com o Auro sendo colocado ali para corrigir a porcaria que foi feita com ele na base. Revelaram um ala, coisa que não existe mais em lugar nenhum. E o Muricy viu que não daria para usar o menino lá, mas ele tem muitas virtudes, muitas qualidades. Então, de repente, o Muricy está achando um lugar para um garoto para que não se desperdice um jogador que tem realmente um bom potencial. Eu vou te falar a verdade, Flávio, eu fiquei surpreso com essa vitória do São Paulo. Porque a hora que eu vi a escalação do time, eu falei, pô, esse time está muito desfigurado. Né? E aí, foi outro time. Era outro time, era outra coisa, era o reserva do reserva. Jogou o Rogério Ceni e o Edson Silva, só, né? Só. Era um time com 9 desfalques, né? A bem da verdade. E aí, a hora que eu estou vindo para cá, sai um gol, aí eu vou ver a do Bosquila. Estava ouvindo no rádio. Aí eu falei, pô, mas gol do Bosquila é brincadeira. E ele é... E jogada com o Reinaldo. E ele é sobrinho neto do Vanderlei Bosquila, do Ciro Vanderlei Bosquila, que foi nosso companheiro aqui de mesa redonda. O maior árbitro que eu vi na minha vida. E um grande juiz de futebol. Agora, é um negócio impressionante. Eu achei que o Muricy falou tudo, resumiu tudo aí. E o São Paulo esse ano foi outro time, né? E eu agora acredito que com a gestão do Aidar, que é um outro tipo de dirigente, é um dirigente um pouco mais, vamos dizer assim, mais... não é que é visionário, mas ele entende bem que o futebol é uma coisa e o clube é outra, né? Então ele tem praticamente 2 administrações, né? O jeito dele tocar na verdade tem 3, né? Porque agora a Cotia vai virar uma coisa decente. Vai virar uma coisa decente. Cotia é uma das coisas mais indecentes da história do futebol. Fizeram um monte de hotéis lá e só tinha negocinho que interessava uns e outros e tal. Agora espera-se que Cotia seja usado para revelar jogadores de futebol, que era para isso que ela servia, né? Por isso mesmo que colocaram o Muricy Ramalho, para quem não sabe, também para observar Chávari Júnior. Júnior Chávari, que é um cara que veio lá do Grêmio, que chamou o Muricy, o cara que você fica aqui com a gente. Antes o Muricy não podia entrar lá no local onde ficavam as negociações de Cotia. Tá louco, hein, Juvenal? Que bom. O Brasileirão fez, neste final de semana, a primeira vítima da zona de rebaixamento. Com apenas 7 vitórias em 36 jogos, o Criciúma empatou com o Flamengo e está matematicamente rebaixado para a 2ª divisão. Confira os gols da 36ª rodada.
Na Arena Fonte Nova, o goleiro Marcelo Lomba saiu muito mal do gol. A bola bateu no ombro de Fael e entrou. 1-0 Atlético Paranaense contra o Bahia. Badi, nesse belo chute, ampliou para o Furacão. 2-0. Henrique ainda descontou para os baianos, mas ficou nisso mesmo. 2-1 Atlético Paranaense. No Beira-Rio, duelo importante por uma vaga na Libertadores. Rafael Moura fez 1-0 Internacional contra o Atlético Mineiro. Fabrício agarrou Eduardo dentro da área. Pênalti que Dodô botou para dentro. 1-1. Mas aos 49 do segundo tempo, Fabrício fez o gol salvador que deu a vitória ao Colorado. Final 2-1 Internacional. No Castelão, o empate em 1-1 entre Flamengo e Criciúma rebaixou definitivamente o clube de Santa Catarina. Elton pelo Mengão e Kleber Santana pelo Tigre fizeram os gols do jogo. Na Arena Pernambuco, Mike ganhou na velocidade da zaga do Flu e fez 1-0 Sport. O Fluminense chegou ao empate aos 30 minutos. Jean chutou cruzado e Everton Páscoa mandou contra o próprio gol. 1-1. Ainda no primeiro tempo, René passou com facilidade por Fabrício e cruzou na medida para Joelinton empurrar para dentro. Só que aos 46 do segundo tempo, Fred dominou na entrada da área e bateu bonito. Golaço. Final 2-2. Duelo na parte de baixo da tabela no Orlando Scarpelli. E o Figueira levou a melhor no confronto contra o Vitória. 2-0 com 2 gols de Pablo. E na Arena Condá, a Chapecoense praticamente rebaixou o Botafogo ao vencer a partida por 2-0. Leandro, com 2 gols, foi o nome do jogo e ajudou o time de Chapecó a terminar a rodada fora do Z4. Hora de conferir como ficou a classificação do Brasileirão após 36 rodadas. Põe aí, Boquinha. O Cruzeiro, tetracampeão, tem 76 pontos. O São Paulo está em segundo com 69 pontos. Corinthians com 66 e Internacional com 63 completam o G4. O Atlético Mineiro é o quinto colocado com 61 pontos, o Grêmio tem 60 pontos, em sétimo o Fluminense tem 58, na oitava colocação o Atlético Paranaense soma 50 pontos, seguido pelo Flamengo e Sport com 48. O Santos 47, Figueirense 46, em 13º lugar está o Goiás com 44 pontos, a Chapecoense tem 42 e o Coritiba tem 41. O Palmeiras está na 16ª posição com 39 pontos e o Vitória abre a zona de rebaixamento com 38 pontos. Na vice, o Bahia é o 18º com 34, na vice-lanterna está o Botafogo com 33 e o Criciúma com 31 pontos. Já está rebaixado aí para a Série B do ano que vem. Muito bem, fale conosco através do Twitter do programa, o endereço é twitter.com/gasesportiva. E eu quero mandar um beijão, ó, pessoal da Moca, Rogério Coutinho, que mandou essa camisa pra mim, ó, Moca Nostra, olha que lindo. E viva a Moca, muito obrigada, um beijão pra vocês do meu bairro lindo, maravilhoso, tenho muito orgulho. Troféu Mesa Redonda, atenção, os vencedores da 11ª edição do Troféu Mesa Redonda já estão definidos, mas é segredo. Você ficará sabendo no dia 14 de dezembro, data da exibição da mais bela festa do futebol brasileiro. Certo, Flávio? E não tem segredo, né? Foi você que votou, os jornalistas de todo o Brasil referendaram e você vai ter uma grande festa do Oscar do futebol. A Lux Color e a Baltec estarão conosco mais uma vez nessa grande festa do Troféu Mesa Redonda. A rede balançou também neste final de semana pela penúltima rodada da Série B. O Boa Esporte fez prevalecer o mando de campo ao vencer no Estádio Municipal de Varginha, terra do ET, o Oeste por 1-0. No Arruda, deu vitória do Avaí diante do Santa Cruz também por 1-0. No Castelão, em São Luís do Maranhão, o Sampaio Corrêa perdeu do Atlético Goianiense por 2-1. Confira os gols dos outros jogos. O América de Natal e o Náutico fizeram o duelo nordestino da penúltima rodada. O time potiguar levou a melhor e saiu do Z4. 1-0, gol de Rodrigo Pimpão aos 27 do primeiro tempo. O Bragantino empatou com o Paraná em casa e voltou à zona do rebaixamento. Caboré fez 1-0 Braga, mas Léo Mineiro deixou tudo igual. Com o resultado, o Paraná garantiu a permanência na Série B em 2015. Jogo de 8 gols para Vila Nova e ABC de Natal. 5-3 para a equipe potiguar.
Faltando uma rodada, o ABC também conseguiu uma vaguinha no campeonato do ano que vem. A Portuguesa somou a 20ª derrota na competição ao perder para o Ceará por 2-1. Sandro fez 1-0. No segundo tempo, Matheus deu uma ponta de esperança para a Lusa. Só que 2 minutos depois, Briner marcou contra e deu a vitória ao Ceará, que agora é 8º. Na parte de cima da tabela, a Ponte Preta perdeu para o América Mineiro pelo placar mínimo e novamente perdeu a chance de assumir a ponta da tabela. Isso porque o Joinville tropeçou em casa diante do Luverdense. Bastava um resultado positivo para a equipe de Santa Catarina ser campeã, mas o empate por 1-1 deixou o Jeque a 1 ponto do título brasileiro. E o Vasco garantiu a 3ª vaga para a elite do futebol com um empate por 1-1 com o Icasa no Maracanã. Mesmo com o acesso, os cariocas saíram do gramado vaiados pela torcida. Agora resta uma vaga para a Série A do ano que vem. Lá, com toda segurança, parabéns à torcida do Vasco por ter esculhambado esse lixo de time. Nossa, o Vasco é um time grande, o time é um lixo e subiu na Bacia das Almas, o que é uma vergonha. Não se surpreende de cair de novo. Parabéns à torcida do Vasco. Ela ficou quietinha durante o jogo e depois esculhambou. Time lixo. Subiu pela deficiência dos outros. É verdade, você tem razão. Eu ia falar isso. Eu assisti essa partida. Chegou uma hora, cara, que eu vou te falar uma coisa. Mudei de canal. Não, terrível. Botei num filme, porque tava horrível, horrível. Jogo medonho. Outra coisa. A sua Ponte Preta, por que não consegue ser campeã? Há tantas rodadas, ela já garantiu na primeira. Não, é um charme. Agora deixou para o último. Vamos ganhar em Náutico. Vai ser campeão em Náutico. E o Oeste vai ganhar em Itápolis. Grande Itápolis! Vai ganhar do Joinville. Oeste de Itápolis, ó. Coração bate forte quando fala esse nome, Oeste de Itápolis. É verdade. Falar com o Chicão lá, o Sidão, nosso presidente. Vamos lá! Oeste ganha, Ponte ganha. Sabe aquela coisa de charme? Você não sabe nem a cor da camisa do Itápolis. Você tá de brincadeira. O meu bairro inteiro é igual ao do Flamengo. É igual ao do Flamengo? É igual. Eu sou amigo do Sidão lá do presidente, porque é isso. Vamos lá. Vamos. O cara faz de tudo. Ele já olhou na internet. Não, no meu bairro, todo mundo usa a camisa do Oeste. Lá, o pessoal da padaria que tá vendo a gente lá e tal. O pessoal usa. O Oeste é o time, entendeu? Legal. É o meu segundo time do coração. Parabéns, então, Flávio. Então a Ponte Preta vai ser campeã do domingo. Isso. Se não for campeã, eu posso cobrar no Mesa Redonda. Vai fazer o quê, né? Mas também uma vez a mais, uma vez a menos, também não... uma vez não, nunca, né? Não, nunca, aí também não, né? Nunca. Fomos campeões mundiais de basquete feminino. É verdade. Grande basquete feminino. Série C, a segunda partida da decisão entre Paysandu e Macaé foi emocionante. Em um jogaço de 6 gols, a equipe do Rio de Janeiro conquistou o primeiro título nacional da história do clube. Veja como foi. No Mangueirão, em Belém, segundo jogo da final da Série C do Campeonato Brasileiro. E o Paysandu abriu o placar contra o Macaé com o Zé Antônio de cabeça. Os quase 40 mil torcedores foram à loucura. No final do primeiro tempo, veio o banho de água fria com um gol de João Carlos para a equipe do Rio de Janeiro. 1-1. No segundo tempo, Juan devolveu a alegria às arquibancadas com este chute de fora da área. 2-1 Paysandu. 6 minutos depois, novamente João Carlos entrou em ação e empatou a partida. Esse resultado dava o título aos cariocas pelo critério de gols fora de casa, já que o jogo de ida no Rio terminou em 1-1. Mas a equipe do Pará não queria saber de empate. E Rômulo decidiu fazer um golaço no Mangueirão. De letra, ele fez o terceiro do Papão. Seria lindo para eles se esse gol fosse o do título. Mas o Macaé foi buscar pela terceira vez o empate. Diego tabelou na entrada da área e chutou forte. A bola passou embaixo do goleiro Paulo Rafael e entrou. Este sim, o gol do título. Final 3-3, um jogo espetacular. Essa foi a primeira conquista nacional do time carioca e o terceiro vice do Paysandu só neste ano. O Paysandu ganha tríplice, quase coroa, mas foi uma grande festa por lá. O Macaé ganhou. Deve estar fazendo um bom trabalho. Não conheço, mas deve estar fazendo um bom trabalho. Você vê que dá para você ganhar fazendo a coisa direitinho. Parabéns a todos os times que subiram. E o Macaé, campeão da terceira divisão. Nada mais que justo. Se ganhou, merece. Com um trabalho bem feito. Quando o trabalho é bem feito... Imagino que seja. Eu vou até pesquisar isso aí, eu não sei. Agora, Flávio, eu vou falar uma coisa para você sinceramente. Eu estive conversando com dirigentes da Portuguesa e muitos deles já estão com medo de cair.
da terceira para a quarta divisão. Nossa, aí... E da primeira para a segunda divisão no Paulistão. Não vou meter um impeachment nesse Lídio Lico, não, e botar um pessoal que queira ajudar a portuguesa e não usar a portuguesa. Seria bom, não seria? Seria ótimo. Pô, a colônia portuguesa é espetacular, tem tanta gente competente, né? Aí fica na mão dessa gente, não dá, né? Competente e rica, né? Tem dinheiro a colônia portuguesa. Agora, eles vão botar dinheiro em coisa boa, né? Vai botar dinheiro nisso? Olha, eu vou falar pagar o pessoal, você. hein? O pessoal até o pessoal de limpeza, o pessoal de infraestrutura da portuguesa, ninguém estava recebendo nada, estava até uma ameaça de greve a semana passada. Jogadores nem se fala, né? Ontem eu perguntei pro Guto Ferreira se ele recebeu da portuguesa, falou, nem da portuguesa nem do Figueirense. Em um ano só recebeu na Ponte Preta. É brincadeira, negócio absurdo. Absurdo. E precisa se tomar um cuidado, porque senão a portuguesa vai fechar, cara. Vai acabar a portuguesa. E aí essa gente que está aí acaba mesmo. Acaba mesmo. Hoje o mundo conheceu os mascotes dos próximos Jogos Olímpicos e Paralímpicos que acontecerão no Rio de Janeiro em 2016. Os nomes dos 2 mascotes serão escolhidos pelo público através de votação no site oficial e no Twitter dos Jogos de 2016. O mascotinho amarelo, que representa a Olimpíada, simboliza a diversidade da fauna do Brasil. Já o mascotinho da Paralimpíada, na cor azul e com uma cabeleira parecida com a do Davi Luiz, representa a flora brasileira. Os nomes que aparecem como opções para o público escolher são Oba, Ieba, Tiba, Tibatuque e Esquindim Jesus e Vinícius e Tom. Melhor esse. O endereço para votar é www.rio2016.com. É Neymar e Davi Luiz, o pessoal tá falando. Olha o Davi Luiz, simpático. Ainda bem que não tem nada como Fuleco, né? Um nome desgraçado de feio. Por pior que seja esses nomes, nada supera Fuleco, né? Não, e o pior é que meu marido comprou o Fuleco para o nosso filho e nem apareceu na abertura da Copa, nada, esse mascote sumiu. O Tatu, né? Tá lá em casa, Tatu. Não tá mais, tá na garagem. Não veio hoje, né? Tá rouco. Tá rouco. Não, que rouco. O Celso tá rouco, meu marido tá trabalhando. Tênis, a Suíça é campeã da Copa Davis pela primeira vez. A conquista veio neste domingo diante de 27.448 torcedores no estádio Lille, na França. Foi o maior público para uma partida do esporte em todos os tempos. O jogo que valeu o título foi a vitória do número 2 do mundo, Roger Federer, sobre Richard Gasquet por 3-0, fechando a série melhor de 5 em 3-1. Com o fim do jogo, Federer não conseguiu segurar a emoção com o título que faltava, né, na extensa galeria de troféus dele. O time suíço tinha, além de Federer, Stan Wawrinka, Marco Chiudinelli e Michael Lemmer. Fórmula 1, Lewis Hamilton venceu a queda de braço com o companheiro de equipe Nico Rosberg e é o campeão da temporada 2014 da categoria. O britânico fez uma grande corrida em Abu Dhabi, venceu e ficou com o título. Rosberg teve problemas e terminou em 14º lugar. Felipe Massa teve o melhor resultado na temporada e terminou a corrida na 2ª posição. Com a conquista desse domingo, Hamilton entrou para o grupo dos bicampeões mundiais e ajudou a equipe Mercedes a ganhar um título depois de 59 anos. E voltamos a falar do São Paulo, que depois de vencer o Santos em Cuiabá por 2-1 e garantir uma vaga na Libertadores, começa a se preparar para o jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana diante do Nacional de Medellín. E o repórter Fernando Gavini esteve no CT da Barra Funda acompanhando a reapresentação do tricolor. Sensação de dever cumprido. É assim que está o São Paulo, depois da vitória de 1-0 sobre o Santos em Cuiabá, que garantiu a classificação antecipada do time para a Copa Libertadores da América do ano que vem. Do meu lado, o Hudson, um dos poucos titulares a jogar nessa partida. Além dele, o Rogério Ceni e o Edson Silva também estiveram em campo. Mas a sensação é essa mesmo, né? Tirou um peso das costas com a classificação para a Libertadores? Com certeza. Acho que a gente tinha esse objetivo maior. Claro que a gente queria o título do campeonato, mas essa classificação para a Libertadores nos tirou um grande peso das costas, porque era uma obrigação pela equipe que a gente montou durante o ano, pelos jogadores que tinham. Acho que era o mínimo que a gente tinha que conseguir, que é dar essa alegria para o torcedor do São Paulo e para a diretoria, que foi feliz na montagem do elenco. E acabou sendo um dia diferente aqui, né? O dia seguinte dos jogos normalmente é os titulares todos lá na academia, na piscina e tal, e os reservas fazendo um rachão no campo. Hoje foi o contrário. Foi o contrário. Acho que os meninos que não vinham jogando, eles tiveram esse sabor. Eles até comentaram, fazia tempo que eu não vinha aqui nessa piscina. Então é bom porque deixa o grupo por igual, deixa um grupo homogêneo, e isso acho que só tem a ajudar o São Paulo
nessa reta final agora. Se deu alívio pelo fato de ter classificado para a Libertadores, é impossível relaxar, né? Quarta-feira tem um jogo duríssimo contra o Atlético Nacional, Copa Sul-Americana, que precisa reverter um resultado. O São Paulo perdeu o primeiro jogo por 1-0. Como é que é isso? O nosso objetivo agora, com a perda da possibilidade de ser campeão brasileiro, com certeza é ser campeão da Sul-Americana. A gente não vai medir esforço para ser campeão da Sul-Americana. A gente quer esse título para coroar esse grupo que foi montado. A gente está muito focado nesse objetivo. Então acho que pela dificuldade que vai ser o jogo, vai ser muito difícil. A equipe da Colômbia é uma equipe excelente. Então a gente vai fazer o possível para vencer. E se Deus quiser a gente vai vencer. O quanto dá mais força para vocês, jogadores de referência como o Kaká, como o Rogério? Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, mas provável que abandone a carreira. E o Kaká vai embora do São Paulo, que são dois jogadores que provavelmente se despedem, mas fazer os dois se despedirem como campeões. O quanto isso dá mais motivação para o jogador do São Paulo? É uma gratificação para a gente, né? Uma forma de presenteá-los, tanto pelo que eles representam para o São Paulo, quanto por toda a carreira deles. O Kaká já foi o melhor do mundo e o Rogério Ceni dispensa comentários pelo goleiro que ele foi. Então acho que isso vai coroar a passagem deles, a história deles aqui no São Paulo e vai nos coroar também com um título que acho que qualquer título venha a ser bom para qualquer atleta. Fim da enquete do site gazetesportiva.net. O Cruzeiro conseguirá a tríplice coroa nesta quarta-feira? Deu que não, Chico Lang, 57% dos votos. O programa termina aqui, a gente se encontra amanhã às 6 da tarde. Um beijo, tchau. Respeito a maioria, mas vai dar Cruzeiro. Abraço, tchau.